Rádio. A rádio oficial de quem investe. Sérgio Sanita, chegando pra gente então fazer o aquecimento do mercado à vista. Sanita, bem-vindo, meu amigo. Já são 9h52, hoje a gente tá te passando a bola um pouquinho mais tarde, então vamos fazer o que o relógio nos obriga. Eu vou fazer um leilão. Daqui a pouquinho a cobertura completa do mercado à vista. Sanita, meu irmão, palavra sua, espaço seu e os destaques de hoje, as altas: MDA 3, Guar 3, Onco 3 e as baixas CVCB 3, IRBR 3, OIBR 3. E hoje tá tão pegado o programa que eu vou te passar a palavra, mas antes eu preciso pagar um urgente no painel Mover Pro, que é este aqui. Governo avalia alterar teto para pagar auxílio de R$600 em 2023. Fontes dizem isso ao jornal Valor Econômico. Isso não tende a surpreender ninguém no mercado. O teto de gastos passou a ser mais um exercício de imaginação do que qualquer outra coisa, diante dos contornos pelos quais ele passou para 2022. Então se discute um novo arcabouço fiscal para 2023. Já entrou na pauta e o governo deve reconstruir para viabilizar R$600 com o pagamento do Auxílio Brasil. Até a página 1 eram R$400 para 2023, 600 só até dezembro. Já se fala em R$600 permanente em 2023. Nas campanhas de Lula e Bolsonaro, isso estava recorrente, agora o Valor Econômico joga com essa luz. Você, Sanita, bem-vindo, parceiro, bom dia. Bom dia a todos aí, um dia de mercado novamente chatinho, estressado, né? Dólar subiu muito forte ontem, o Brasil foi aí o pior emergente, né, relacionado à moeda. Havíamos, né, trazido uma expectativa aí mais baixista nos últimos pregões e ontem, por conta de queda de commodities e todo esse cenário externo mais avesso ao risco, a gente acabou sofrendo e hoje segue nessa toada. Vamos ver se o mercado melhora, né? O índice subindo, o dólar também subindo. Então ambos aí para cima hoje, com taxas de DI também aí levemente positivas. Bom, destaques que a gente traz aqui nesse cenário, um desafiador de curtíssimo prazo. 3 empresas que subiram bem ontem, MDA 3, em belíssima alta de 4,90%, num dia de um cenário mais fraco, mais avesso ao risco, e o papel tá muito bonito, né? Quem estava de olho aí em MDA desde lá de março, que marcou fundo ali na região dos 18,90, o papel vem numa belíssima tendência de alta, e de curto prazo, né, um trigger mais forte aqui foi essa alta expressiva de quase 25% no dia 15 de agosto, pós-balanço, balanço bem acima do esperado, e o papel, né, que parecia estar esticado, segue rumando aí a sua região de resistência. A gente volta para o lado esquerdo do gráfico, o papel já está buscando uma região de resistência de fevereiro de 2019. O papel está muito forte, rumando a sua máxima histórica, que foi R$ 55,33. Então o papel segue muito forte. Obviamente que quem quer fazer trade curto dá para fazer. Quem quer carrego, a gente não tem tanta simetria assim, porque a gente olha o gráfico semanal e vê realmente que está bem esticado, longe das médias, fora das bandas. Então, todo cuidado é pouco aí em relação a se você for entrar de uma vez só, porque o risco aumenta. Mas o papel realmente está muito forte e segue com perspectivas positivas. O segundo destaque de ontem foi Guararapes, papel aí que subiu 2%, setor de varejo, mesmo num dia mais pesado, acabou subindo. Aqui o papel está no momento ainda de indecisão, né, nesse curtíssimo prazo, tentando inclusive desenhar um possível padrão de reversão baixista aqui, mas voltando a mostrar força, voltando a negociar acima da média de 200 ali na faixa dos 9,5, o papel tem espaço para sua recuperação. Tem um topinho ali imediato de agosto, que foi na faixa dos R$10, 10,08 para ser exato, e o papel fica livre para arrumar a seu topo de abril na faixa dos 12,30. Então papel também para se colocar no radar aí, até porque por um prazo mais amplo tá dando uma leitura aqui pra gente de um ombro, cabeça, ombro invertido, que é um padrão de reversão altista. E o terceiro destaque foi Oncoclínicas, papel aí uma small cap, setor de saúde, que também vem, né, apresentou ontem uma alta de 1,80, vem numa tendência bonita aqui, né, um canalzinho bem tranquilo, sem trazer euforia, zigue-zague ascendente. Depois o papel caiu muito forte de início de abril para o início de junho, o papel vem se recuperando muito bem e vencendo esse patamar aí dos R$6,40, R$6,50, fica livre para buscar a média de 200 ali na faixa dos R$8. 3 destaques positivos, destaques negativos agora. CVCB3 foi a maior queda ontem do Ibov, com uma queda de 8,15. O papel começou, né, a mostrar um ponto de inflexão aqui, depois de cair muito forte. O papel saiu dos 18 para os R$6 e começa agora
a desenvolver esse movimento. Obviamente o candle de ontem não foi bonito, né? Foi uma queda muito forte, mas o papel segue com boa simetria para buscar aí a primeira retração de toda essa pernada de queda que fica ali nas faixas dos 10,80, a média de 200 passa ali na faixa dos 11,70, retração de 50 a 12,15 e a retração mais importante nos 13,5. Então papel que pouco desenvolveu seu movimento tem espaço. Vamos ver aí se o dólar voltar a trazer um tom mais baixista, petróleo já está caindo, a gente pode ter CVC aí, né, setor de turismo, reagindo, né, para algumas semanas à frente. O outro destaque de baixa foi IRB, né, uma empresa aí que está sofrendo bastante, tem aumento de capital, renovando mínimas históricas, já tinha renovado na segunda-feira, fechando ali no 1,86, batendo 1,85 na mínima do dia, e ontem fechou com 1,72, né, o preço, com uma queda de 7,53%, chegou a bater na mínima do dia 1,68. Aqui a gente tem a leitura, né, inclusive trouxemos destaques aí nos últimos dias também sobre IRB, tem perguntas recorrentes dos ouvintes aí nos últimos dias. Pivô de baixa, bateu o alvo ali, ó, R$ 1,71, um alvo secundário ficaria próximo de R$1,40, já está um pouco esticado, né, um pouco longe das médias, seria totalmente factível o papel dar um respiro antes de voltar a cair, mas com esse aumento de capital aí, e disse, né, algo em torno aí de R$1,20, R$1, não sabemos, o papel tende a continuar com um viés mais baixista nesse curto prazo, realmente bastante pesado. E o IBR3 também, papel que está tendo bastante pergunta aí dos ouvintes recentemente, onde caiu forte, 7,02%, fechou nos 53 centavos na mínima do dia. E eu vinha dizendo, né, que o papel segue no momento de definição, uma leitura aqui de um triângulo simétrico que está querendo perder, né, fechou aí rompendo esse triângulo, precisa confirmar hoje, perdendo 53 centavos no dia de hoje, começa a mostrar a possibilidade de vir buscar essa mínima aqui, lá nos 47 centavos. Então o cenário tá pesado, tá difícil no curtíssimo, mas a gente vê boas oportunidades sim, especialmente para empresas aí do setor interno, mercado interno, consumo varejo, para continuar sua recuperação aí nos próximos dias, nas próximas semanas. Vamos lá então, Celita, com os pedidos dos nossos ouvintes. A galera da Station tá animada. O Vinícius pergunta para você de SPA3, sobre esse aumento de capital. Vamos dar uma olhada no gráfico de SPA3, Sanita? Bom, SPA3 que vinha, né, numa tendência de alta e um pouco arrastada, é verdade, mas vinha fazendo topos e fundos mais altos, já havia mostrado, né, na semana passada, no início da semana passada, fraqueza. Então, tecnicamente, já quem tem a posição teria que ter estopado. O papel começou agora um viés mais baixista e com essa notícia aí sim, pode fazer com que o papel continue nesse viés mais baixista para buscar a mínima do movimento lá nos R$ 2,04. Eu não li em detalhes, mas pelo que eu me lembro aí de cabeça, o aumento, né, de capital ficaria por volta de R$ 1,92. Então sim, há espaço para buscar essa mínima aí de R$ 2,204. O papel deve ficar um pouco pressionado aí no curtíssimo prazo, ficaria de fora, tá? Só vejo mudança na tendência, a gente pode inclusive ler um canalzinho de baixa aqui se formando, só vejo motivos para compra tecnicamente falando no papel se voltar a romper esse canal e começar um zigue-zague ascendente. Então, momento aí possivelmente difícil para o papel no curtíssimo prazo, ficaria de fora. O Gustavo de Alvarenga está perguntando, pode comentar Amar 3, lojas Marisa? Amar 3, setor de varejo, né? Varejo de vestuário, trouxe uma bela recuperação da sua mínima aqui de julho, né, até a máxima de agosto. O papel quase dobrou, 91%, e começou, né, nesse curtíssimo mostrar um pouquinho de fraqueza. Então, muita atenção, se o papel fizer um movimento aqui de pivô de baixa, pode trazer uma correção mais ampla, até a média de 50 e média de 100, que passam basicamente ali no mesmo patamar, R$ 2,33, R$ 2,31, nesse cenário aí, pode sim trazer essa correçãozinha, contudo, se segurar aqui, nessa faixa dos 2,5, voltar a mostrar força para romper a média de 200, sim, tem espaço para buscar esse topinho do mês de agosto, que foi ali nos R$ 3,10, e depois o topo de abril, onde o papel chegou a negociar R$ 3,45. O Fernando Debastiani fala, vale 3, trade para hoje? Olha, o minério subiu, então é possível que a Vale consiga uma reação aí, então pode ser sim que dê algum tipo de operação para day trade, mas eu ficaria de fora até que o papel voltasse a fazer
topos e fundos mais altos e voltasse a negociar ali acima dos R$71. Nesse contexto, sim, vejo espaço para o papel desenvolver o movimento. Tem uma região de alvo desse fundo duplo, né, que está quase sendo frustrado já. Se perdemos ali os 63,5, já frustraria, né? Então eu ficaria um pouco de fora aí no curto prazo, esperando a Vale voltar para cima do 71 e pode buscar 74, 76 ali na média de 200, mas o cenário está bem pesado, bem difícil para a siderurgia e mineração e para as empresas aí que compõem o índice de materiais básicos. Então pode ser que dê algum tipo de operação para day trade, mas para swing trade eu ficaria de fora. Position, pensando aí médio a longo prazo, acho que faz sentido nesses patamares sim começar a fazer aportes na empresa, uma bela empresa. O Felipe Leandro tá perguntando de Via, Sanita. Via segue nesse curtíssimo aí um pouco indecisa, né? A gente vem fazendo topos mais baixos, fundos mais altos, então leitura aqui de um triângulo. A simetria obviamente é para cima, a empresa caiu muito forte das suas máximas, rompendo para cima, rompendo a média de 200 ali nos 3,60, tem espaço para buscar o topo de abril lá nos 4,40. O cenário segue basicamente o mesmo aí para o papel já há 2 semanas, tá próximo, tá chegando próximo do vértice desse triângulo. Vamos ver se o papel consegue romper para cima e buscar os 4,40 aí nas próximas semanas. Para baixo só fica feio aí se perder a região dos R$3. 10h03, Sérgio Sanita está ao vivo conosco. Atenção para o destaque urgente, painel Mover Pro, mais um, hein? Goldman Sachs vê Banco Central Europeu elevando juros em 75 pontos base para o mês de setembro. A atualização no que diz respeito à projeção do Goldman Sachs para a decisão de juros que o Banco Central Europeu vai ter que endereçar já na próxima semana. 75 pontos base já estavam colocados na mesa como uma possibilidade, entende o Goldman Sachs que é exatamente essa direção que vai ser endossada. Seria coerente e até potencializada essa tese com o tom hawkish de Jerome Powell na última sexta-feira. 10h03. Sanita, volto com você agora para falar de Petri 4. Afinal de contas, o Juliano Silva está pedindo análise dos papéis preferenciais da Petrobras. O que você pode dizer para ele e para quem nos acompanha? Petrobras muito forte, né? Apesar da queda de ontem relevante de quase 6%, o papel vinha renovando máximas e máximas e máximas. O preço estava sendo guiado aí pela média de 9, não perdeu nenhum momento desde que virou a média de 9 para cima lá na metade de julho. Então há mais de um mês que o papel segue muito forte nessa tendência. Agora, ontem com a barra de ignição e hoje, né, já abriu, o papel está caindo aí cerca de 1%, está ativando um 9,1 de venda. Acredito sim que há espaço para correção, até porque a gente vê o petróleo corrigindo forte. Então, nesse patamar aí de 30,5 até os 29,80, que é a primeira retração de toda essa pernada de alta, eu vejo espaço sim para a Petro corrigir, sem mudar a tendência ainda. Só vai mudar a tendência se voltar, né, depois de trazer essa possível pernada de queda e deixar um topo mais baixo que o anterior e fazer um pivô de baixa, aí a gente começa a mudar o cenário no curtíssimo prazo, mas ela segue muito forte, tá? Nem tocou ainda a média de 21, vamos ver se fecha hoje mais pesado ou não. Petróleo tá caindo forte, pode ser um trigger baixista para a empresa, mas para quem tá carregando aí, né, e quem tem uma visão mais de médio a longo prazo, lembrando que sempre tem um componente eleitoral aí em Petrobras e Banco do Brasil, pode ser uma excelente opção, né, dependendo se candidato A ou candidato B vencer, pode trazer uma pimentinha a mais aí para Petro, que segue muito forte. 10h05. Falamos de Petrobras, de olho no chat do YouTube, mais gente falando aqui de bancões, com o gancho da CSLL, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, vai à sanção presidencial e aumenta a taxa sobre os bancos, o lucro líquido dos bancos, também das corretoras. Em relação aos bancos, isso sai de 20%, vai para 21%. Com esse gancho, alguns dos bancos estão sendo falados aqui. Eu flagrei muito de Banco do Brasil, mas flagrei mais Bradesco, BBDC4, que inclusive já saiu de leilão. Está subindo agora 0,72% a 19,59%. E o comentário a gente pode estender para todos os bancões. Itaú ainda está em leilão, mas Santander, Bradesco e Banco do Brasil subindo. O que o gráfico de BBDC4 revela, hein, Sanita? A gente viu que a notícia acabou que não tá fazendo preço, né? Exato. Até porque esses bancões têm uma margem gigantesca e os caras vão repassar pro consumidor, né? Então, acaba que não faz preço. Tendência forte aqui de Bradesco de alta no curtíssimo prazo. A gente tá lendo possível mastro e bandeira aqui, então sobe muito forte, faz aquele descanso técnico para voltar a subir. E aí, caso a gente veja força nos próximos dias, rompendo, né, especialmente a região dos R$20, Bradesco fica livre para buscar os 20,5, depois 20,80 ali
topinho de fevereiro. A gente olhando o médio prazo, é uma empresa que ainda está muito travada em comparação, por exemplo, com o Banco do Brasil, né? A gente olha num cenário de alguns meses, olhando quase um ano, na verdade, nesse horizonte, a gente vê Bradesco chega ali nos 20, 20 e pouco, volta a corrigir, vai buscar lá os 17, 16, aí volta lá nos 20, 20 e pouco, volta a corrigir. Então, para o médio prazo, ainda está indefinido, congestionado. Para o curtíssimo, quem faz swing trade, obviamente já deu uma belíssima entrada aqui no Mocoi, e se mostrar força aí para romper esses 20, 21, o papel tem bastante espaço para andar. Vejo ali uma região mais forte de resistência próxima aos 23, depois só a região ali de máxima, né, do ano de 2021 na faixa dos R$25. Tem bastante espaço para andar sim, Bradesco. MGLU3, Magalu, pro Emerson Almeida, para Glória Dutra, que também tá por aqui, e temos um terceiro, que é o Júnior Alvarenga. Estes três pedindo Magalu para você, Sanita. Magalu que já saiu de leilão, tá subindo 0,89%, R$4,56. Magalu que ontem caiu timidamente num dia que castigou alguns papéis da Bolsa Brasileira, em especial os expostos a commodities. Já saiu positiva do leilão e você traz o destaque. A Magalu tá muito forte, né? A gente acabou de ver a Via, que ela já fez um movimento mais rápido na recuperação e agora, né, segue naquele cenário de topos mais baixos e fundos mais altos. Não é o caso de Magalu. Magalu segue fazendo seu zigue-zague ascendente, tá? Veio quase tocar ali a média de 9 ontem, não tocou, já mostra a força, e ela tem mais espaço, por quê? Porque ela não bateu na média de 200, ela não rompeu nem a retração de 50 ainda, enquanto o Via já rompeu, né, a retração de 618. Então, rompendo esses 4,70 aí, o papel fica livre até os 5,30, que é a retração de 618, a retração mais importante. Vai ter no meio de caminho a média de 200 que está no 5,16, mas é um papel, né? Obviamente que com outras varejistas que rompendo esse patamar aí da média de 200, a retração de 618, vai ter espaço para buscar o topo de abril, que no caso aí de Magalu está lá na faixa dos 7,40, enquanto Via está na faixa dos 4,40. Então por isso que eu digo que Magalu está mais assimétrica do que Via. Agora, das varejistas todas aqui, pouco reagiu ainda e tem bastante espaço, eu vejo como Americanas, né? Eu acho que é totalmente factível a gente olhar para algumas semanas aí, Americanas, por exemplo, buscando a faixa dos 23 a 25 reais, pouco iniciou ainda uma tendência de alta, ficou atrasada em relação aos pares. Vamos ver então se Americanas e Magalu vão ser as estrelas das próximas semanas nesse setor de varejo. Às 10h09, a gente agradece ao Sérgio Sanita, que engrandeceu mais um Esquenta para o Mercado à Vista, para o qual a gente vai agora profundamente. Valeu, Sanita, abração e até amanhã. Valeu, grande abraço, até amanhã. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.